Vamos entender isso com um jurista que vai chegando por aqui, advogado, e ele é mestre em Direito Internacional, o Victor Del Vecchio, conosco a partir de agora para nos ajudar a entender essa situação. O que é isso? Querem proibir Alexandre de Moraes, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, de entrar nos Estados Unidos. Isso está certo, está errado, faz algum sentido e deve ser aprovado? Victor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Olá, Fabiola, pessoal que nos acompanha, colegas de bancada aqui. Pois é, Fabiola, eu estava escutando aqui essa análise da Raquel e eu estou de acordo com ela e queria trazer um outro ponto aqui para a gente entender esse viés retórico que talvez acima de tudo está por trás dessa decisão. Existe um tipo de poder que é o ato discricionário de um Estado, que é basicamente tomar medidas dentro da administração pública pensando no interesse daquele país. A concessão de vistos ou a revogação de vistos é um desses atos discricionários. Então, por exemplo, quando alguém solicita um visto de turismo e aí a avaliação ali do governo americano é que essa pessoa talvez queira ir para os Estados Unidos para acabar morando lá, ela pode negar esse visto. Quando o governo americano emitiu um visto de uma pessoa, identifica que, por exemplo, ela começou a se envolver com terrorismo, ele pode revogar esse visto. E o governo americano me chama a atenção que ele poderia também fazer isso diretamente com os vistos de Moraes. Mas o pedido agora dessa revogação, ele veio da Câmara, né? Ele veio do Congresso norte-americano. O que eu acho que nos ajuda a entender que não só tomar essa ação, eles querem muito também gerar um burburinho em torno disso. Acho que é atrair atenção para esse discurso de censura versus liberdade, de combate ao sistema de censores versus, né, essa liberdade de expressão que os Estados Unidos, inclusive, têm uma visão e uma aplicação diferente da nossa, muito menos restrita e, na minha opinião, muito mais perigosa também, dado que lá você pode, por exemplo, ter manifestações nazistas, supremacistas brancas, como o da Ku Klux Klan, enfim. Então, acho que a gente volta a discussão para esse aspecto de fazer um estardalhaço em torno dessa potencial censura, né? No fim das contas, desse cumprimento de regras que o Moraes está tentando impor aqui dentro do Brasil. Victor, houve uma decisão judicial, né? Houve uma decisão judicial, uma juíza dos Estados Unidos, provocada pela plataforma Rumble, por uma empresa de mídia do próprio Donald Trump. Ela negou uma liminar e disse, uma liminar que pedia providências contra o Alexandre de Moraes, e disse que as decisões do magistrado brasileiro, elas não se aplicam à jurisdição dos Estados Unidos, né? E essa decisão orna com o que nós estamos discutindo aqui, e qual é a chance de o judiciário sancionar o Alexandre de Moraes por conta dessas decisões que ele está tomando e que, entendemos todos, dizem respeito ao Brasil. Naturalmente, o Alexandre de Moraes não tem jurisdição nos Estados Unidos, né? Há alguma chance do judiciário impor algum tipo de sanção ao Alexandre de Moraes por conta da legislação mais concessiva norte-americana em relação à liberdade de expressão? Pois é, Josias, eu acho muito interessante a gente observar que existe um movimento que a gente tem visto nesses pouco mais de um mês aí de governo Trump, que parece que são já anos, né, de tanta coisa que está acontecendo, que é justamente o judiciário ele atuar como um freio às ações do republicano e, né, de todo o entourage que o cerca. E é curioso assim, que mesmo juízes que têm um viés decisório mais conservador, até foram indicados por republicanos, eles têm agido como um freio ao Trump e à sua administração. Mas aí eu acho que é interessante a gente observar que assim, a justiça brasileira e a justiça norte-americana, elas não estão interligadas. Para haver qualquer tipo de intercâmbio, de decisões, de negociação, precisa ter todo um processo que é demorado, que, enfim, tem uma série de regras que são cumpridas. E aí eu volto também para um ponto que a Raquel estava colocando aqui, que, assim, as decisões do Moraes, elas dizem respeito ao que acontece no Brasil. E as decisões dos Estados Unidos, elas dizem respeito ao que acontece lá. Então, assim, é claro que é possível que a justiça venha a referendar a vontade
do Congresso norte-americano e revogar o visto do Moraes, enfim, até puni-lo de outras formas. A gente sabe que tem uma lei que é aplicada, sobretudo, para evitar a violação de direitos humanos nos Estados Unidos, e ela está sendo evocada agora também para esse ataque ao Moraes. Mas, assim, só para deixar muito claro que o máximo que acontece é o Moraes não conseguir entrar nos Estados Unidos, né? Ele ser barrado, ou enfim, se ele tiver bens lá, ele ter os bens confiscados, né? Mas, assim, a gente não está falando de uma intervenção de um país no outro diretamente, até porque existem princípios de soberania entre os dois países que, até o momento, pelo menos, estão sendo respeitados. Vitor, bom dia. Professor. Pode ir, Raquel. Oi, Léo, pode ir, você estava aguardando. Não, pode ir, depois pode eu ir. pergunto. Na verdade, Professor. é jogo rápido. Ô, Vitor, dentro das proibições, se, por exemplo, se por um acaso a proibição, no final das contas, for aprovada, né? Claro, tem um longo caminho ainda, né, no Congresso para ser aprovada, mas sendo aprovada, e independentemente de outras ações ou reciprocidades que o Brasil faça, mas, por exemplo, o Brasil poderia colocar o Alexandre de Moraes como membro da comitiva brasileira para a Assembleia Geral da ONU, e os Estados Unidos não pode barrar a entrada dele em Nova York, né? Pois é, Sakamoto, existe essa artimanha que pode ser executada. Mas, assim, na verdade, esse poder do país deixar ou não alguém entrar no seu território, ele vale para qualquer pessoa. Tenha ela um passaporte diplomático, seja ela membro de uma comitiva presidencial, né? Assim, pensando numa aplicação bem prática aqui, tirando efeitos políticos dessa análise, o governo norte-americano ele pode barrar até mesmo o presidente Lula de entrar lá na Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual o Brasil, inclusive, é quem faz o discurso de abertura todos os anos. Então, assim, claro que a gente sabe que entre essas medidas extremas acontecerem e o Trump ou a sua base começarem a fazer um grande burburinho e atraírem atenção para essa discussão, existe um longo caminho. Mas é possível que isso venha a acontecer sim, muito embora improvável. Professor, eu queria entender um pouco melhor sobre a questão do confisco de bens. O ato aprovado ontem, ele fala basicamente da retirada de vistos, né? Ele pode ser estendido, eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de olhar a legislação que foi aprovada, ela pode ser estendida para familiares e para o confisco de bens dessas pessoas, ela é tão ampla assim? Raquel, não consegui me debruçar ainda sobre essa notícia o quanto eu gostaria e também analisar mais esse processo. Mas ele, na verdade, assim, é um processo individualizado, mas que pode, a pedido dos congressistas, a pedido, a entendimento do próprio governo norte-americano, claro, se estender aos familiares do Alexandre de Moraes. E quanto ao confisco de bens, eu entendo que isso é uma sanção que ela ocorre de forma separada ao confisco, à revogação do visto dele. E, claro, isso dos bens que ele tem nos Estados Unidos, o que ele venha a ter. A gente não está falando de uma interferência norte-americana nos bens ou, enfim, na liberdade de ir e vir do Alexandre de Moraes em território brasileiro. Ô, Vitor, para a gente encerrar, você achou correta essa nota do Itamaraty? Acha que o Itamaraty tem que sair em defesa do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e até mesmo de Alexandre de Moraes? Fabíola, eu também estou refletindo sobre isso, porque eu acho que existe uma grande confusão que a administração Trump, a sua base, tentam impor a essa narrativa, que é você misturar o governo Lula com o Alexandre de Moraes, que na verdade são poderes separados, né? A gente está falando do judiciário e do executivo. E eles tentam colocar isso tudo no mesmo balaio, né? Teve até uma manifestação, ainda quando o Trump estava, antes de tomar posse, em que ele novamente insiste nessa confusão. E, claro, isso é uma estratégia política de reforçar essa retórica de nós versus ele. E eu tendo a crer que assim, é importante o Itamaraty se mostrar, reforçar que não vamos aceitar a interferência dos Estados Unidos, que a gente tem nosso princípio da soberania, ele deve ser respeitado,
Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, assim, é um órgão de Estado do governo brasileiro fazendo meio que uma defesa do nosso judiciário. O quanto isso é válido ou o quanto isso reforça essa visão atrelada dessas duas instituições que são, desses dois poderes que são separados, é um balanço que eu ainda estou tentando entender. Eu fico um pouco receoso de que no fim do dia a gente esteja contribuindo para essa narrativa de que, de um lado, está o Alexandre de Moraes, o Lula e toda essa suposta agenda globalista que o Trump tenta emplacar, e do outro estão, né, o clã Bolsonaro, a suposta defesa de liberdade, enfim, todo esse pack discursivo que eles tentam emplacar. E aí os impactos disso, as consequências, a escalada, né, disso, que às vezes é um foco ali, vai ampliando, né, e aí vira uma situação um pouco complicada. A gente está falando de dois países com relações comerciais e tudo mais. Victor, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, trazendo aí a sua opinião e até mesmo a sua sinceridade. Estou refletindo sobre isso, ainda não fechei a minha opinião. Pois Muito é. bom. Quando Isso é bom. for firmar essa convicção, eu chamo vocês para a gente conversar aqui de novo. Eu gosto, é isso, é Muito bom. sincero. Vamos embora. Tchau, Obrigada. Victor. Obrigada. Até.